O Ciro Nogueira, que tá ali meio que morre, mas não morre na política, né? E aí é uma coisa que eu tenho que concordar com o Ronaldo Caiado, que o Ciro Nogueira tá encaminhando-se para a morte política, não consegue se reeleger senador no seu próprio estado, por isso o desespero, inclusive, também. Ele teve o nome dele citado há um tempo atrás, numa polêmica de um material divulgado, inclusive, pelo ICL, na época, né? Uma entrevista que foi feita pelo Leandro Demore, junto com o César Calejon, que entrevistou ali o Mauro Capucci Matozinho, piloto que trabalhou por muito tempo com aviação privada e que teria denunciado ali uma suposta relação problemática, ao menos, entre o presidente do União Brasil, o Antônio Rueda, e o presidente do PP, o Ciro Nogueira, supostamente com figuras ligadas ao primeiro comando da capital. Ciro Nogueira ficou pé da vida, disse que ia processar o ICL, chegou a romper com o governo Lula, dizendo ali, inclusive, que o que estava sendo feito era uma articulação do Lula e do PT para atacar ele, e a partir daquele dia ali, tanto a União Brasil quanto o PP decidiram deixar o governo Lula, mas em tese não deixaram ainda totalmente, né? Tanto que, neste momento, quem está lá ocupando o cargo de ministro do esporte e ministro do turismo ainda são ministros do União Brasil, que se negaram a seguir o que o partido pediu. E aí, meu amigo, foi divulgada informação aqui pelo Diário do Centro do Mundo que aconteceu uma operação organizada pela polícia lá no estado do Piauí, que pegou um dos braços ali fortes ligados ao Ciro Nogueira, que seria um assessor supostamente ligado a ele, chamado Victor Linhares de Paiva. E aí eu quero trazer para vocês aqui uma coisa interessante, que é o quê? Eu já tinha citado lá no canal Historiador a quantidade de valor que o Ciro Nogueira gasta com jatinho e com combustível de aviação, né? E a gente vai trazer alguns detalhes muito em breve também, mas vamos ver aqui a matéria do ICL, do DCM, que foi feita aqui pelo Kaique Lima, que traz o seguinte, ó. Homem forte de Ciro Nogueira é alvo de operação contra o PCC. Kaique Lima fez esse material lá no Diário do Centro do Mundo. A Polícia Civil do Piauí cumpriu mandados de busca e apreensão nesta terça-feira contra Victor Linhares de Paiva, ex-assessor e aliado político do senador bolsonarista Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Ele é um dos alvos da Operação Carbono Oculto 86, que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis com indícios de ligação com o PCC, o primeiro comando da capital. Linhares recebeu R$230 mil de uma think tank apontada pela Polícia Federal como instrumento de movimentação financeira da facção. A quantia foi transferida em dezembro de 2023 pelo empresário Raran Santiago Girão Sampaio, ex-dono da rede de postos HD, considerada o epicentro do esquema criminoso no Piauí. O depósito foi feito em uma conta recém-aberta por Linhares na fintech BK Bank, investigada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Federal por intermediar operações financeiras do primeiro comando da capital. Documentos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, indicam que a conta foi usada exclusivamente para esta transação. Por quê, Carlito? Porque lembra que a gente falou que aquele vídeo do deputado Nicolas Chupetinha estaria ajudando o primeiro comando da capital? Tá aí a informação. Por que esse valor foi lá por essa fintech? Porque até a Receita Federal colocar em prática a portaria em que são necessárias, obrigatoriamente necessárias, a comunicação do Banco Central de algumas movimentações financeiras, essa movimentação aí passou por lá e ninguém sabe. Ninguém sabe. Por quê? Porque eles não eram obrigados a informar isso à Receita Federal. Tanto que, na época que o Nicolas Ferreira fez um vídeo, eu fiz um vídeo no meu canal, no canal Historiador, falando, este vídeo do Nicolas Ferreira tem um único objetivo, ajudar o PCC e ajudar o CV. Por quê? Porque como a gente descobriu, inclusive, com a Operação Carbono Oculto, o PCC utilizava as fintechs para poder lavar dinheiro. A própria polícia acredita ali que pode ter tido ali uma lavagem que pode chegar na casa dos 30 a 60 bilhões de reais. E entre movimentações que não foram documentadas ali corretamente, e que incluiu, inclusive, parte da dita máfia chinesa no Brasil, em parceria com o primeiro comando da capital, poderia ter tido ali movimentações que ultrapassem a casa dos 200 bilhões, com B de bola, meu amigo e minha amiga. E aí este material aqui é importante por isso, para que a gente entenda que se teve essa situação envolvendo esse assessor do Ciro Nogueira, precisa ser investigado porque é algo muito estranho.
As investigações mostram que a movimentação coincidiu com a venda suspeita dos postos HD para a empresa Pima Energia Participações LTDA, criada dias antes do negócio. A operação serviu para ocultar patrimônio e lavar recursos do grupo de Sampaio e seus sócios, utilizando empresas e fundos de fachada ligados ao Auto Invest Gestão de Recursos, também alvo da operação original da PF em São Paulo. Além de Victor Linhares, Haran Sampaio e Daniel Coelho de Souza foram alvos de busca e apreensão, mas a justiça negou pedidos de prisão. As autoridades apuram crimes de fraude fiscal, adulteração de combustíveis e lavagem de capitais. A suspeita é de que Linhares tenha atuado como intermediário na venda fraudulenta da rede de postos, posteriormente rebatizado de Postos Diamante, que continua operando sob o mesmo controle. Inclusive, eu acredito que tem algumas notas fiscais, né, que foram emitidas por esse posto. Eu vou checar, mas se não me falha a memória, foram emitidas por esse posto, que seria ligado supostamente ali a esse esquema para um político bem famoso aí, que eu não vou citar o nome agora também. Tá aí o Ciro Nogueira, né, junto com o Victor Linhares, certo? Mostrando aí uma proximidade muito grande, né? Inclusive, provavelmente esse almoço aqui foi pago com o meu dinheiro e com o seu dinheiro. E qual que é a ligação que ele teria com o Ciro Nogueira? A relação de Victor Linhares e Ciro Nogueira é antiga, próxima. Ex-assessor do senador e ex-secretário de articulação institucional da Prefeitura de Teresina, Linhares também já ocupou o mandato de vereador e trabalhou na liderança do Progressistas no Senado. O senador é padrinho de uma das filhas de Linhares. E o político era apontado como seu pupilo e possível candidato apoiado pelo PP nas eleições de 2026. Em 2024, relatórios da CPI das Bets revelaram que Linhares recebeu 625 mil do empresário Fernando Oliveira. Quem é Fernando Oliveira, Carlito? Fernando Oliveira é o chamado Fernandinho OIG, que é apontado como o cara que trouxe o jogo do Tigrinho e popularizou o jogo do Tigrinho no Brasil. E por que é interessante a citação do nome dele? Porque o Fernandinho OIG é o cara que o Ciro Nogueira pega carona para assistir corrida de Fórmula 1 em Mônaco, por exemplo, no seu jatinho. Tanto que na época que teve a CPI das Bets lá, a senadora Soraya Tronic ficou revoltada, porque como é que você tinha um senador lá, que era o Ciro Nogueira, atuando na CPI das Bets, sendo que ele era ligado diretamente ao dono de Bet e que se beneficiava, inclusive, dessa relação? O setor de apostas repassou 35 mil à conta pessoal do Ciro Nogueira, lá, do setor de apostas, e repassou 35 mil reais à conta do Ciro Nogueira. À época, o senador alegou que o valor era o reembolso de uma reserva de hotel na Itália. Procurado, novamente, Ciro não respondeu sobre a nova operação e ironizou o caso. Na próxima, sincronizem direito com quem contratou vocês. A Operação Carbono Oculto 36 é um desdobramento da Ação Nacional contra a lavagem de dinheiro do PCC, que bloqueou centenas de bilhões, na verdade, né? E revelou conexões entre empresários, fundos de investimento e políticos aqui no Nordeste. E aí a pergunta é bem simples de responder, né? Precisa desenhar? Vocês entenderam o desespero dessa trupe aí? Por que estão completamente desesperados? Parabéns à Polícia Civil do estado do Piauí, que inclusive, né, é um estado governado... Olha que interessante, o estado do Piauí, estado governado pelo Partido dos Trabalhadores, Bahia, estado governado pelo Partido dos Trabalhadores, Ceará, estado governado pelo Partido dos Trabalhadores. 3 operações das polícias bem-sucedidas que chegaram a pessoas que eram supostamente criminosos, sem gerar espetacularização, sem enfileirar vários corpos. Olha que interessante. Ciro Nogueira, na minha análise, está cada vez mais preocupado. Por quê? Porque a cada nova rodada de investigação, a polícia vai chegando cada vez mais próximo dele. Na denúncia do Mauro Matosinho, por exemplo, o piloto, né, que denunciou supostamente ali o esquema envolvendo o presidente do União Brasil, o Antônio Rueda, e o presidente do PP, Ciro Nogueira, o Ciro Nogueira teria recebido supostamente uma bolsa de dinheiro. E agora a gente vê ali alguém que teria relação direta com o crime organizado por receber supostamente propina, ou que teria a relação direta com donos de bets, tendo a relação mais do que próxima e negociando, passando dinheiro ali pro Ciro Nogueira. Nesse momento, cara, o que é que você acha que tá acontecendo com o Ciro Nogueira? Que ele tá assim, ó, com as orelhas assim pra cima, ó. A candidatura do Tarcísio mingou, ele não vai conseguir emplacar o nome dele como vice, né? Talvez ali, se ele der muita coisa para esse candidato que eles querem apoiar, que talvez seja o Ratinho Júnior, mas eu não sei se é viável. Eu quero explicar a minha tese, né? Para ele ser candidato a vice e perder a eleição é cair para cima.
né? Por quê? Porque é melhor ele perder uma eleição como vice-candidato à presidência da República do que ele perder uma reeleição para o Senado em seu próprio estado. E as pesquisas no Piauí mostram que ele está longe de vencer a eleição. É provável que ele fique de fora, meu amigo e minha amiga, do Congresso depois da eleição agora de 2026. Carlito, mas é interessante para ele ficar fora? É interessante ficar fora se ele perder a eleição como vice-presidente. Se ele perder a eleição como candidato a senador, ou se ele aceitar ser candidato a deputado federal para não perder o espaço dentro do Congresso Nacional, ele vai reconhecer o seu enfraquecimento político. Por isso, não estranhe o Ciro Nogueira buscar uma tentativa de aproximação do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores muito em breve. Não estranhe.